Então, boa noite, né? Que alegria a gente estar aqui hoje podendo conversar um pouco sobre os planetários e a infância. E esse é um tema de grande importância e relevância para todos que estão aqui presentes, né? E eu gostaria de começar agradecendo a todo mundo que tirou um tempo para poder preencher o formulário, né, que a gente enviou, porque esse formulário ele auxiliou as debatedoras na formulação das suas apresentações e também das questões que vão ser abordadas aqui hoje. E a gente também confirmou, né, que o público infantil é um dos maiores públicos dos planetários, reforçando então a importância da gente refletir e discutir sobre as abordagens que vão ser tragas hoje ao longo da discussão, porque a gente precisa conhecer o público que a gente trabalha, né, e as suas especificidades. Então, como de classe e de praxe, eu vou apresentar as 3 mulheres incríveis que a gente vai ter na nossa mesa, porque nós já conhecemos, né? São todas membros da BP também, mas acho que é muito importante reforçar que estão aqui realmente porque sabem e têm muita competência para falar o que falam. Então, a Elisandra é matemática, cursa pedagogia, é especialista em educação e astronomia, mestre em educação em ciências e matemática e é doutoranda em educação em ciências e matemática. E atualmente é professora da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. A Carolina de Assis, é astrônoma e mestre em História das Ciências, Técnicas e Epistemologia, planetarista desde 2010, atualmente é astrônoma da Fundação CCIEG, coordenando as atividades do planetário do Museu Ciência e Vida em Duque de Caxias. A Juliana Romanzini é bacharel e licenciada em Física, pedagoga, mestra em Ensino de Ciências e Educação Matemática, especialista em docência na educação superior e atualmente é planetarista do SEDAI Jabuti. Então, nós vamos funcionar da seguinte forma. Teremos 15 minutos de fala para cada uma das debatedoras, em ordem, Elisandra, Carol e Juliana, e depois 15 minutos para debates e perguntas. E vocês podem sentir à vontade para colocar as perguntas no chat a qualquer momento, que eu também vou estar acompanhando. Então, Elisandra, é com você. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha tela. Enquanto isso, já quero dizer da minha satisfação imensa em poder falar para um grupo assim tão seleto, né, que é um grupo de planetaristas e um público assim tão ligado à realidade que nós vamos tratar hoje, que é a infância. Então, nós vamos começar a apresentação, né? Falando da infância, talvez de um lugar não muito comum para a maioria de vocês. Nós vamos falar do ponto de vista pedagógico, psicológico, vamos dar uma pincelada em aspectos aí psicobiológicos, para que a gente perceba que a infância, na verdade, é um espectro, né, muito grande, que nós precisamos de saber pelo menos um pouco para a gente dar conta de conhecer esse público aí que a Vitória comentou, que é um público tão grande nos ambientes de planetário. Então, só para a gente perceber o nosso itinerário da nossa fala aqui, nós vamos falar de algumas concepções que nós temos de infância, vamos citar algumas características gerais dessa fase, vamos dar algumas pistas, né, que os teóricos já trazem para o trabalho junto à criança e vamos propor uma atividade aí para que vocês possam refletir. Vamos entender que essa nossa fala não é no sentido de taxar normas, regras, né, para o trabalho, mas sim de levar a todos nós a reflexão sobre esse público que ama tanto os ambientes planetários, né, para que a gente dê mais qualidade ao nosso trabalho nesses ambientes. Bom, então, iniciando essa fala sobre as concepções de infância, eu trouxe aqui o resultado, né, do que eu penso sobre infância. Então, apareceu, a gente fez um... Oi? Licença, é que seu áudio está cortando um pouquinho. Então vou dar uma melhorada nele aqui. Só um momento. Enquanto a Elisandra dá uma melhorada no áudio, eu vou me desculpar porque eu troquei a ordem. Primeiro a gente vai ouvir a Ju e depois a Carol. Melhorou um pouquinho, Vitória?
Sim. Então, a gente fez, na verdade, um compilado, né, das respostas de vocês. Claro que cada um respondeu a seu modo, né, a sua maneira, mas a gente percebeu na maioria das falas, das escritas aí, que a infância é entendida por muitos de vocês como uma fase de desenvolvimento, como uma fase de mágica, fantasia. Então, alicerce, né? A infância é o alicerce para a personalidade. Perceberam também a infância como uma fase de moldar. Vamos guardar bastante essas palavrinhas que aparecerem, moldar a personalidade. Outros, fase de descobertas. Outros que é período de atenção especial garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Outros lembraram-se de aprendizagem lúdica, de formação para a vida adulta. E essa que eu achei muito interessante, coleção de pasmos iniciais. Fiquei pensando aí, né? E lembrei dos meus alunos e dos momentos em que as crianças entram no planetário e falam assim, uau, né? Como é lindo, como é interessante esse lugar aqui. Então, imagine que respondeu isso, tenha passado pela mente dessa pessoa essa ideia desses pasmos aí, né? Dessas impressões que o ambiente planetário passa nas crianças. Nós vamos fazer de forma bem rápida, gente, né? Falar um pouco sobre a infância, uma perspectiva histórica, né? Para a gente entender de onde vem esse universo e como a gente tem lidado com a criança. Obviamente, a gente quer que todos vocês entendam a nossa fala, trazendo ela muito para a realidade nossa, que é a realidade planetária. Então, em meados do século XII, aí, a infância ela não existia, né? Então, existia uma indiferenciação aí do mundo adulto. Então, criança era adulto. A criança só não era adulta quando ela dependia do colo da mãe, né? A partir do momento em que ela andava, falava, conseguia manipular objetos, ela passava a ser adulta e a ser tratada como tal. Dando um salto aí, a gente chega lá no século XVI, devido ao grande nível de mortalidade infantil, né? A vida da criança era tida como uma perda inevitável, né? Devido à grande mortalidade por meio de doenças, a própria fragilidade do corpo infantil, né? Nesse período, nessa faixa etária. Então, entendiam a infância como a perda de crianças como algo inevitável. Porém, houve uma mudança, né? A partir desse século XVI, iniciaram-se a retratação de crianças falecidas, mortas, no intuito de perpetuar aquela imagem infantil, né? O que mostrava para a gente, o que mostra que essa fase já não era considerada tão inevitável a perda, então já sentiam falta da criança. A partir do século XVII, a criança começou a ser vista, principalmente em função dos movimentos jesuíticos, como alguém moldável para o convívio social. Então, a criança precisava da interferência do adulto para moldá-la para o convívio social e, por consequência, para o trabalho. A partir do século XVIII, começou a estabelecer-se uma diferenciação, né, das etnias, das classes sociais. E aí a gente lembra e traz a contribuição da autora Mari Del Priore, que ela trata muito sobre a questão da história das crianças aqui no Brasil. E ela lembra bem que as crianças, antes dos 7 anos, elas permaneciam aos cuidados das mães e das amas, mas aí começava a se diferenciar as crianças pelas suas etnias e classes sociais. As crianças brancas, as crianças negras, as crianças indígenas e as crianças enjeitadas, né? Que a gente ainda tinha essa classificação aí, que eram os filhos de relacionamentos extraconjugais, que eram enjeitados e que iam para as famosas rodas, né, dos enjeitados, dando início aí às grandes filantrópicas. A Priori traz alguns dados, né, que os meninos brancos, né, até 7 anos conviviam. Então, nós estávamos falando sobre as crianças lá do século XVIII, né, que eram crianças, nós falávamos dos meninos, né, dos meninos negros que conviviam com os meninos brancos e serviam para eles de brinquedo, né, de cavalgadura, etc. E as meninas brancas
né, também conviviam com as meninas negras até certa idade. Aos 14 anos, os meninos negros eles eram encaminhados para o ambiente de trabalho junto com os pais, né, que era na lavoura, e as meninas negras para as atividades domésticas, não é isso? E aí, aqui também, a Mari Del Priore, ela traz que as crianças negras, né, que faleciam, elas chegavam a 1/3 da população negra, né? Então, aí a gente vê como que, historicamente, vai se desenhando aí o que a gente chama de infâncias, porque a categoria criança, ela não é, ela é mais ampla, né? Ela traz uma perspectiva mais ampla de infâncias. E aí, no século XIX e XX, a partir da proclamação da República, vem aí essa concepção moderna, né? E a gente quer abrir um parênteses aqui sobre essa concepção moderna, que é a modernidade, para alguns autores decoloniais aí que a gente estuda, é o lado mais obscuro da colonialidade, né? Que divide, que separa, que segrega. Então, é importante a gente também estabelecer essa fala para a gente compreender que tipo de criança frequenta os nossos ambientes de planetários e de museus, né? E aí surgem, no século XX, as políticas públicas para a internação de crianças abandonadas ou crianças infratoras, né? Normalmente, essas políticas eram regidas pelo medo, né? Pela impessoalidade e por regras muito rígidas. E a gente destaca aqui alguma delas, que é o Código de Menores, de 27, o Serviço Social de Menores Abandonados e Delinquentes, em 38, o Serviço de Assistência a Menores, em 41, o Recolhimento Provisório de Menores, em 54, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, em 64, o Código dos Menores, em 79, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Agora, a década de 90, trazendo contribuições muito valiosas e que permanecem ainda como uma política pública para as infâncias, né? Então, a concepção de infância transforma-se no século XXI, entendendo que a criança agora é um sujeito de direitos, né? E que, na prática, esse direito diz respeito à criança, né? E punição à menor. Então, percebam aí onde também há uma diferenciação dessa infância. A criança, criança, e a criança menor, que pode ser punida, né? E aí, gente, pode passar, Vitória. A gente traz novos olhares sobre a questão da infância a partir de alguns, vamos dizer assim, algumas lentes, né? O primeiro dela é a lente médica, e a gente coloquei os referenciais que foram utilizados para a gente estar falando sobre isso. A lente médica traz essa perspectiva da preocupação com o alto índice de mortalidade infantil, inaugurando aí a pediatria, né, como um ramo da medicina preocupado com a infância, obviamente na perspectiva de fazer com que a população pudesse crescer e tornar-se uma mão de obra saudável. E trazemos também a psicologia como uma outra lente, e essa é a lente que mais apoia a pedagogia, é a lente da psicologia. A gente traz as contribuições aí de apenas 3 teóricos, tá, gente? Porque são bastante teóricos. Podemos dizer que chegam a 100 de teóricos na área da psicologia, onde os pedagogos se ancoram nas teorias de aprendizagem para poder referendar seus trabalhos, suas atividades junto às crianças. Então, a gente trazia a contribuição de Piaget, né, que é um ícone aí do mundo infantil, que fez suas experiências aí com seus 6 filhos, né, por falar em quantidade de crianças. Piaget também queria, né, povoar a Terra. Então, ele fez aí suas experiências, determinou aí os estágios de desenvolvimento humano, que até hoje são utilizados quando a gente trata de classificação de brinquedos, livros didáticos infantis, filmes, né? E por que não dizer sessões de planetário, né? Então, Piaget, de certa forma, está por trás aí das nossas perspectivas de atendimento infantil. A gente traz aí a contribuição do Johnson Lair, que ele fala das representações mentais. Ele não trata especificamente de criança, mas a gente achou interessante trazer o Johnson Lair,
porque o John Scoler fala das representações mentais, que são os modelos, né? Ele chama de modelos mentais, que muitas vezes as pessoas trazem a respeito de um determinado estado de coisas, e aí a gente pode pensar nesse estado de coisas como sendo a natureza, o céu, né? E ele fala que esses modelos normalmente são incompletos e chama eles até de deselegantes, né? E precisam ser mediados aí por meio de um modelo científico, que aí entra a mediação da dor. A gente traz a perspectiva filosófica, né, que trata da ideia de que a infância é um material dos sonhos políticos a serem realizados, né? E a educação é um instrumento para realizar tais sonhos. A perspectiva sociológica, que hoje é uma perspectiva muito aceita dentro da Faculdade de Pedagogia, né? Onde tem sido muito estudado, entendendo a criança como um ator social. A criança é capaz de intervir no seu próprio mundo, no mundo do outro, e é capaz de produzir cultura. E também, hoje existe uma antropologia da criança, trazendo também contribuições nesse sentido. Podemos ir, Vitória. Então, a gente fecha essa ideia de concepção de infância dizendo aí, e compreendendo, assim como Sarmento, que a infância é historicamente construída a partir de um processo de longa duração que lhe atribuiu um estatuto social e que elaborou as bases ideológicas, normativas e referenciais do seu lugar na sociedade. Esse processo, para além de tenso e internamente contraditório, não se esgotou. Então, daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos, existirá a infância, mas com certeza novos olhares se abrirão para essa realidade. Mais um, Vitória. Bom, e agora nós vamos falar um pouco das características gerais. Obviamente que quando a gente trata de características, gente, nós não queremos colocar as crianças dentro de caixinhas, né? Toda criança é assim, dessa forma. Não, não é isso que nós queremos falar. Nós queremos dizer que as infâncias, elas percorrem essas fases, elas possuem essas características, as crianças podem ter com idades mais avançadas, um pouco menos. Então, por isso que hoje o Piaget, de certa forma, ele é um pouco combatido nas faculdades de pedagogia em função de colocar as crianças nessa condição de estanque, essas características, né? Podemos ir. Então, agora, oi? Só para lembrá-la do tempo, tá? Quanto tempo? 5 minutinhos aí por conta dos problemas técnicos. Voando, vamos lá. Então, a gente traz aí, no próximo slide, a gente traz aí essa divisão, que é psicológica, né? Trazendo a primeira, a segunda e a terceira infância. A primeira infância é caracterizada entre 0 e 3 anos, a segunda entre 3 e 6 anos, e a terceira entre 6 e 11 anos. Piaget varia um pouquinho essa idade, ele fala que é de 0 a 2, 2 a 6 e 7 a 11. Então, a gente vai falar rapidamente sobre cada uma delas. A fase da infância é a fase da aquisição da locomoção, da habilidade manipulativa e da fala, né? Então, aí vamos percebendo como essa criança interage no momento de aprendizagem. Dos 3 aos 6 anos é a fase do egocentrismo, onde ela tem dificuldade de compreender o fato sob os pontos de vista das outras pessoas. Tudo é eu, tudo é meu, né? E já vem a questão da imaginação, do brincar de faz de conta, da interação com as outras crianças. E na terceira infância, surge aí, que é a fase que Piaget caracteriza como a fase das operações concretas, né? O desenvolvimento físico um pouco mais lento do que nas primeiras fases, mas ele ainda existe, menos egocentrismo e mais habilidades ligadas ao raciocínio lógico. Podemos ir mais um. E aí a gente traz algumas pistas, né, gente, para a gente começar a pensar e a refletir sobre isso. Que pistas são essas? Pode passar mais um. Então a gente traz aí a colaboração da ludicidade, a gente traz o Ising aí com o Homo Ludens, a Kishimoto na área da pedagogia, com o jogo, com o brinquedo. A gente volta lá nos sociólogos da infância, nos antropólogos, falando do contexto. Trazemos Vygotsky e Piaget para falar da importância da linguagem, né, na mediação desse conhecimento. E o imaginário infantil colaborando, vamos dizer, no sentido de
acrescentar ao que não se sabe. Pode passar mais um. E aí, gente, não sei se vai dar tempo, mas eu gostaria que vocês pudessem fazer isso, se fosse possível. A gente queria fazer uma atividadezinha aí para a gente pensar um pouco juntos. Pode passar, Vitória. Vamos pensar numa sessão de planetário para crianças. Qual faixa etária que ela se destina? Pode ser uma que vocês já têm aí no seu planetário, que costumam usar. No chat, quem puder, quem tiver condições, coloque aí o nome da sessão e os elementos que identifiquem essa sessão como adequada para essa faixa etária. Ah, tem ludicidade, a gente deu algumas pistas lá, né? Trabalha com imaginário, trabalha com contexto. Então, isso é para pensar. Se não der tempo de fazer isso, vamos para um próximo momento. Mas já fica aí essa atividadezinha para a gente pensar. Gente, eu agradeço bastante aí a paciência e vamos seguir, né? Essas são as referências que a gente utilizou para poder estar conversando. Obrigada. Obrigada, Elisandra. Agora é a Juliana. Então, primeiro, claro, eu agradeço a ABP, a Carol, que propôs essa mesa redonda aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse público que a gente gosta tanto de atender, que é um público muito complexo, né, de se trabalhar. Então, vindo assim com a ideia da Elisandra, né, de definir a infância e todos esses contextos que a gente pode trabalhar com a criança, eu gostaria de dar uma exposição um pouco maior sobre as linguagens que a gente utiliza nos planetários voltadas para as crianças, né? Pensando na criança como um ser que está em desenvolvimento, né? Então, a criança ela está conhecendo o mundo, ela está conhecendo o ambiente onde ela está inserida, né? Então, dentro de uma perspectiva socio-interacionista, e a gente dá uma puxadinha para o Vygotsky, esse conhecimento de mundo, ele se dá pela interação da criança com ele, né? Então, é pela interação que a criança vai desenvolvendo essas estruturas vitais, né? O pensamento, a cognição, o comportamento, é por meio da interação da criança com o ambiente em que ela se insere, né? Considerando que nós somos aí seres históricos inseridos numa sociedade que a gente influencia e é influenciado por ela, então a interação é bastante importante. E a interação ela se dá por meio da mediação, né, entre a criança e esse mundo de experiências, né? Então, como é que se dá essa mediação? Por meio de instrumentos, por meio dos signos, né, que o Vygotsky traz bastante aqui, e é nele que eu quero dar uma enfatizada, né, em um desses signos, que é a linguagem. Então, assim, quando a gente pensa em linguagem, a gente pensa sempre na fala, né, que é a nossa linguagem principal, mas ela vai muito além disso, né? Em primeiro lugar, sem a linguagem, nós não somos seres humanos inseridos numa sociedade, porque a linguagem é uma das principais formas da gente interagir, né, da gente criar relações sociais. Então, a gente precisa, é uma necessidade de desenvolver linguagem. E a linguagem não é só a fala, não é só a escrita, né? Vai muito além disso. A criança, antes dela aprender a falar, ela já sabe interagir com os pais, com o ambiente ali próximo, por meio de gestos, balbucios, sonzinhos. Então, são linguagens diferenciadas que a criança vai utilizar. E essa diversidade de linguagens, ela vai, então, contribuir para esse desenvolvimento da criança, né? Tanto o desenvolvimento dela dentro dessa sociedade, como também para a sua própria aprendizagem, né? Que é também um fator extremamente importante quando a gente trata aí desse nosso público, tá? E os planetários, eles são espaços onde a gente pode trabalhar essas múltiplas linguagens. Então, assim, quando a gente pensa nas nossas atividades como planetaristas, a gente está ali desenvolvendo as nossas atividades para receber essas crianças, quando a gente pensa estrutura, quando a gente tem um objetivo ali para ser alcançado, a gente está desenvolvendo uma forma de mediação entre a criança e o planetário, entre a criança e a experiência que ela vai viver aqui, para que essa experiência seja positiva para ela, né? Acho que o mais legal do nosso trabalho de planetaristas é ver uma criança ir embora, feliz, com um sorriso de orelha a orelha, e dizer que quer ser cientista, quer ser astronauta, que achou muito legal. Então, a gente vê que é um que deu certo, né? Então,
pensar nas nossas práticas, nas nossas atividades, é extremamente importante para a gente criar esse vínculo, essa interação da criança com o planetário, com esse mundo que a gente traz para ela. Então, começa do conversar. Né? A gente falou lá que a principal forma de interagir é a nossa linguagem verbal. Né? A gente fala, a gente usa palavras, frases, expressões para a gente se comunicar. Mas o conversar com criança não é conversar como a gente fala com um adolescente, com um adulto. Né? É muito mais complexo, por mais que pareça que é uma linguagem bonitinha, fofinha, facinha, mas não é. A gente precisa pensar muito em como falar com a criança. Né? A gente não pode chegar numa criança de 5, 6 anos e tentar explicar um fenômeno extremamente complexo para ela de uma maneira formal. Né? Talvez aquele momento nem seja o momento de lidar com aquele tema. Então, assim, saber falar com a criança, né? O que a gente pode utilizar de língua, de linguagem com ela, né? Até as nossas expressões, as nossas feições, nossos movimentos, tudo isso colabora para que a criança já sinta que ela pode interagir com a gente, com o planetarista. E o ambiente também é muito importante, né? A gente prepara o ambiente para receber a criança. Então, quando a criança chega num planetário, onde você tem ali um espaço envolvente, atraente, a criança ela já vai sentir que ela pode interagir de uma maneira positiva naquele espaço, com aquelas pessoas, né? Então, utilizar cores, elementos, instrumentos diferentes, encarnar personagens, né? A gente gosta muito de fazer isso, encarnar um personagem para receber a criança, mas a criança não vai ter medo, que nem a gente está vestido de bruxa ali, mas as crianças adoram isso. Para elas, a gente já torna a experiência natural. Né? Então, a preparação do ambiente é uma das coisas mais importantes que a gente precisa pensar na visita das crianças. Né? Aí eu tento trazer alguns exemplos de linguagens diferenciadas que não sejam as linguagens verbais nas nossas atividades. Né? Então, a criança ela vai ao planetário para assistir uma sessão de planetário. Né? Quando a gente coloca a criança lá dentro da cúpula, geralmente a gente solta uma musiquinha para ambientar e tal, né? A música é uma linguagem muito importante, muito interessante para a criança, porque ela estimula concentração, estimula a sensibilidade, a memória. Então, é legal a gente trabalhar com esse tipo de linguagem dentro de um planetário, mas não colocar uma música por colocar. Né? Tudo tem que ser intencional. Não adianta só colocar porque eu gosto, mas não, tem que ter uma relação com o que a criança vai experienciar ali. Tá? Então, é um tipo de língua bastante interessante para a gente utilizar. As próprias sessões, né, que são um grande exemplo de linguagem visual, é claro que todas as atividades que a gente desenvolve não são descritas por uma linguagem só. Né? A gente tem várias, elas trabalham em conjunto, é tudo simultâneo. Né? Mas nas sessões de planetário, por exemplo, o que se sobressai? São as imagens. Né? Então, como a Elisandra falou lá, vamos fazer a experiência, né, de ver que sessão que a gente tem para esse público infantil. Pensar nas sessões que a gente vai oferecer para essas crianças. Né? Às vezes a gente gosta tanto de uma sessão e quer passar aquela, mas ela não está ligada com esse público que a gente vai receber. Né? Então, às vezes as imagens que são transmitidas ali, elas são interpretadas pela criança de uma maneira diferente. Então, a gente precisa se atentar a isso, né? Para a gente é uma coisa natural, mas para a criança não. Ela está aprendendo a interpretar o mundo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de linguagem também. Né? E aí, além das sessões, a gente fez essa enquete, né? Nós pedimos para que vocês elencassem também atividades que vocês realizam além das sessões. E a gente tem aí um padrão, né? A maioria dos planetários que respondeu esse questionário realiza palestras, contação de histórias, oficinas, observações, é um padrão de atividades. E todas essas têm linguagens diferenciadas para a gente trabalhar com as crianças. Né? Então, por exemplo, a contação de histórias. Né? A gente gosta bastante de contar histórias. Aqui eu enfatizo a linguagem escrita, mas aqui a gente tem várias linguagens envolvidas. Né? A escrita, claro, é legal, porque a gente está mostrando, a gente está lendo um texto para uma criança, uma história,
a gente está expandindo a fala dessa criança. Ela vai criando um vocabulário maior, ela vai aprendendo as normas da nossa língua, né, da nossa escrita, ela vai acumulando valores, costumes dentro da nossa sociedade, né? Então, é uma forma dela estar interagindo também com o meio. Mas, claro que uma contação de histórias, ela não precisa ser só uma leitura de um livro, né? A gente interpreta essa leitura com gestos, com entonações, com sons, com instrumentos diferentes, né? Com bonequinhos, fantoches, teatro de sombras, teatro. Então, tem muitas formas de você trabalhar a contação de histórias e que envolvem muitas linguagens aí, que vão além da linguagem verbal. As oficinas também são um exemplo muito legal de linguagem motora, né, porque as crianças elas estão desenvolvendo também a sua capacidade sensório-motora, então é uma coisa bastante legal de se trabalhar, né? Você está trabalhando na oficina, você recorta, você usa a massinha, né? Você amassa a massinha, você corta, você pinta, então a coordenação motora está sendo estimulada, né? Além de você socializar, a criança vai estar trabalhando em equipe, ela vai interagir com os amiguinhos, vai ter colaboração, isso é bastante legal também. A observação do céu, que é uma coisa que a gente faz bastante, é um grande exemplo de linguagem visual, e a gente pode transformar isso numa grande experiência de investigação, né? A criança entender como funciona um telescópio, ela poder mexer no telescópio, né? Manusear, né? Entender que o telescópio ele vai observar certas coisas, outras não. Então, deixar a criança interagir com esse instrumento e você sendo o mediador dessa interação, né? Aqui, por exemplo, a gente faz, o pessoal costuma fazer observações durante o dia com filtros, né? A gente faz aquela observação rápida do sol, mas não é só dar o filtro, vamos fazer uma brincadeira, né? Vamos criar aqui personagens onde as crianças já aproveitam, montam uma historinha, inventam, porque a criança tem uma imaginação muito fértil. E a gente precisa aproveitar esses momentos para desenvolver essa imaginação, essa criatividade também. E os jogos, né? Jogos e brincadeiras, porque a vida das crianças é brincar, né? O que você gosta de fazer? Pergunta para a criança, é brincar. A criança acorda brincando, vai dormir brincando, e para ela isso é essencial, porque é por meio da brincadeira que ela vai entendendo o mundo adulto, né? Ela vai interpretando esse mundo adulto. A criança gosta de brincar de coisas que os adultos fazem, né? Gosta de brincar de cientista, de astronauta, de médico, de mamãe. Então, está ali interpretando esse mundo que ela faz parte, que um dia ela vai ser um adulto que também vai fazer essas atividades, né? Então, estimular a criança com jogos, com brincadeiras, né? Estimular essa linguagem motora, né? Porque a brincadeira, o jogo, você precisa se mexer, então estimula esse tipo de linguagem também. Mas pensar mais uma vez, não é jogar por jogar. Você tem um tempo livre ali, ocioso, o ônibus não chegou ainda, vamos jogar um jogo. Não, pensar, né, ter um objetivo, pensar essa atividade para que ela tenha uma intencionalidade, né? Então, por exemplo, aqui as crianças estão brincando de twister, mas é um twister astronômico. A gente desenvolve conceitos aqui de uma maneira lúdica, divertida. Você não está expondo ali o conteúdo para elas estão aprendendo de uma maneira divertida, né? Aqui a gente está pulando corda, mas existe a música da corda, né? A gente pula a corda com os planetinhas, então a gente desenvolveu uma musiquinha para as crianças poderem pular corda e cantar, e elas gostam bastante das atividades que a gente desenvolve e que tem muita linguagem a ser utilizada, né? Então, eu deixo aqui só esse último slide para a gente pensar um pouco, uma reflexão que a gente faz. Então, quando a gente reflete na nossa ação, a gente age e a gente reflete sobre essa ação que a gente realizou, a gente está se transformando e desenvolvendo novas oportunidades para essas crianças que vão visitar o planetário de terem uma experiência nova, diferente, positiva, que vai estar ali, vai ser assimilada e uma hora ela vai ser resgatada dentro da mente dessa criança para ela entender o mundo, para ela compreender os conceitos que vão ser ensinados, para ela aprender. Então, o nosso trabalho como planetaristas não é um trabalho mecânico. A gente precisa estar sempre refletindo sobre a nossa prática. Isso é muito importante, principalmente para o nosso público infantil, que é o nosso maior público,
e é o público mais difícil da gente lidar, né? Eu penso que seja o mais complicado, porque vocês viram que são muitas coisas, e essas são poucas linguagens ainda, né? A gente tem aquela ideia das 100 linguagens, porque a criança tem inúmeras linguagens para se trabalhar, para ela interagir com o mundo. Então, fica essa reflexão, né? Nós temos planetários que trabalham com muitas experiências, com muitas pesquisas interessantes. Todo mundo tem a sua experiência dentro de planetários, e é muito legal a gente poder trabalhar juntos, compartilhar essas experiências para a gente tentar sempre melhorar a nossa prática e atender essas crianças. Tá? Então, eu deixo aqui algumas referências, agradeço muito e depois a gente continua a nossa conversa. Obrigada, Ju. Carol? Agora tá tudo certo. Beleza, gente. Então, né, depois dessas explanações tão maravilhosas, assim, né, que a gente tem noção de um aporte teórico que é robusto, que pode auxiliar a gente no desenvolvimento das atividades para os pequenos, né, eu fico pensando, nossa, mas o que dá para fazer então, né? Eu não sou pedagoga, não tem pedagogos no meu planetário, não tem psicólogos no meu planetário, meu Deus do céu. Não faço, então, nada. Não, né? A gente sabe melhor do que ninguém que não existe opção não atender. Existe opção atender bem ou atender mal. A gente tem que atender. Então, e como a gente viu, né? É a maior parte do nosso público, né? Então, eu vim trazendo algumas reflexões que eu pensei mais ou menos, né? Do que as meninas poderiam falar. E aí eu vim trazendo algumas coisas que a gente tem que pensar, acredito eu, quando vai tentar fazer não só uma sessão, mas uma atividade, né, dentro dos nossos espaços para esse público, que já está tão defasada, né? Porque se a gente pensa, né, começamos a pensar aí esse referencial teórico todo, não necessariamente a gente... ficou cagada aqui, ficou coisa aqui. Não necessariamente a gente pensa realmente em atividade dentro daquele aporte teórico todo quando vai realizar. Mas, enfim, quando então eu, que sou uma pessoa que não tive uma formação na área de pedagogia, né, de psicologia, sabendo que existe toda essa gama de teorias e coisas que poderiam me diferenciar na minha prática, como é que eu desenvolvo, então, essa minha atividade se eu não tenho esse aporte teórico? A primeira coisa, obviamente, é você buscar algum aporte teórico, né? Isso não te inibe de aprender sobre, já que a gente está se propondo a fazer, a gente sabe que existe, né? Se a gente não sabia agora aí, essas meninas maravilhosas avisaram a gente que existe. É bom a gente ter contato com esse aporte, tentar se aproximar dele o máximo possível, porque, né, com certeza vai melhorar a qualidade das atividades que a gente está apresentando. E aí, falando no lugar de uma pessoa totalmente fora dessa área, que se embrenhou nessa área para melhor atender o seu público, eu pensei aqui no que eu poderia contribuir, na verdade, nas atividades que a gente desenvolve como planetaristas, né, e como que a gente poderia tratar o assunto. Então, eu pensei, o que a gente tem que pensar, eu, uma pessoa muito leiga, que começou a perceber que existe essa necessidade de melhorar o meu atendimento para esse público, o que é que eu tenho que pensar quando eu vou produzir atividades para esse público? Eu tenho que estabelecer primeiro quem é o meu público. A Elisandra fez uma belíssima explicação aí de como, mesmo dentro da infância, né, temos características muito específicas para cada uma dessas fases, embora as fronteiras delas sejam meio borradinhas, né? Então, o primeiro passo é entender, e aí todo mundo que é mãe talvez já tenha uma certa compreensão disso, né, de experiência, mas entender que a criança já é um ser humanozinho, né? Não é só uma massinha que você vai moldar, essa massinha já tem várias propriedades. Eles trazem, então, consigo uma bagagem quando visitam a gente e uma expectativa própria e um arcabouço próprio quando vão ao nosso planetário. E se a gente quer atendê-los bem, a gente tem que dialogar com esse ser humanozinho, com esse arcabouço. Né? A gente tem que prestar atenção na forma como ele se relaciona com as outras pessoas. Ou seja, se você vai propor uma atividade e aí você vai pensar que é uma atividade de competição ou de colaboração entre grupos, você tem que estar atento a se a faixa etária daquela criança, se todo o ambiente que você está desenvolvendo tem um aporte, né, é suficiente para aquela atividade que você está desenvolvendo. Não adianta eu botar uma atividade de cunho competitivo, por exemplo,
para uma criança que ainda não desenvolveu esse sentido de coletividade, que não consegue lidar bem com isso, ou então, né, como acontece com os bebês, cujo engajamento em uma atividade depende muito do cuidador dela. Então, até isso tem que ser pensado. Se você está numa faixa etária que a criança precisa muito de um cuidador para ser engajado nessa atividade, né, porque é um ambiente estranho, por aí coisas, você precisa incluir esse cuidador na atividade que você está desenvolvendo. Você tem que pensar, como a Gil falou, nas linguagens em que você vai trabalhar, e isso vai muito além da linguagem verbal ou não verbal. Isso vai também no fato de que essa criança com linguagem não verbal, ela vai se expressar de outras formas. E o seu ambiente está preparado para receber essas outras formas com que ela vai se expressar? Eu sempre falo dos bebês, porque pela minha experiência, pelo que eu vi no questionário, são as faixas etárias, né, as fases menos atendidas ever. Resolvi fazer uma atividade para bebês. Você sabe como bebês se comunicam? Os bebês se comunicam em determinadas fases, de determinadas formas, incluindo, né, grande parte delas até os 3 anos, de uma forma bem vocal, mas não verbal, né? Eles vão gritar, eles vão espernear, eles vão ter os seus momentos de extravasar a frustração, e isso é uma parte da linguagem em desenvolvimento deles. Você está preparado para atender esse público de fato? Se você realmente está, você tem que ter um espaço, você tem que ter uma metodologia, uma diretriz do que você vai fazer quando essa criança explodir lá. Então, isso faz parte de entender qual é a linguagem que o seu público tem. Quando você vai pensar na sua faixa etária, na sua sessão, na sua atividade, eu acho que você tem que pensar também nisso. Isso faz parte de conhecer o seu público. Conhecer o seu público é também entender quais as condições, o ambiente socioeconômico que ele vem. Isso é importante. A gente não costuma pensar muito, e a Elisandra foi muito maravilhosa naquele início daquela explicação dela, quando explanou, né? Disse a diferença em que você tem por castas e atribuições dentro da sociedade, mesmo na infância, em relação à questão de raça, né? Então, a infância vira uma questão de classe. Você tem que entender qual é o ambiente socioeconômico que, ao menos, a maioria do seu público está inserido. Porque a gente não costuma pensar muito nisso como planetaristas, mas quem é que tem acesso ao céu? Ao céu natural, para ter sido estimulado desde sempre a entendê-lo e a gostar e interagir com ele. Nas grandes cidades, você não tem acesso ao céu. É prédio, é poluição luminosa, é poluição atmosférica. Quem tem acesso ao céu é uma classe econômica que pode sair deste ambiente, que pode desfrutar desse tempo livre em um ambiente fora daquele que ela normalmente é inserida. Isso não é para todo mundo. Tudo bem que a maioria dos planetários estão localizados em locais dentro das suas cidades, né, que são próximos a centros, a bairros mais abastados, mas isso não é para todo mundo. Então, você tem que entender que a criança vai chegar lá com um arcabouço socioeconômico que é específico da região onde você está e que você vai ter que lidar com isso na sua atividade também. Não adianta você propor uma coisa a ela que vai ter um caráter só espetacular, porque não vai conseguir dialogar com o que ela já vem trazendo de bagagem, porque é muito fora da realidade dela. E você não consegue fazer essa conexão entre as coisas. E também, se você está pensando em criança, você está pensando em formas que ela interage no mundo fisicamente. Os brinquedos, tipos de brinquedos que elas podem usar, as ferramentas que elas utilizam para aprender e para se desenvolver e para se relacionar, né, com as outras crianças, com os amiguinhos, porque normalmente a gente quer atividades colaborativas. Então, quando você vai definir a sua atividade, primeiro você tem que ter definido, acredito eu, na minha humilde experiência, pelo menos essas 4 dimensões aí. Isso significa que as sessões em si, para mim, são um desafio assim abundante quando você trata de crianças, porque normalmente você não tem um cardápio imenso de sessões assim que você possa atender qualquer pessoa que venha e conseguir dar conta daqueles eixos que eu coloquei para se pensar. Óbvio que a gente não vai deixar de atender, mas de repente, e aí é um estímulo e uma provocação, também é interessante que a gente pense, e muitos planetários já o fazem, em atividades fora da cúpula, né? Extra-cúpula. Porque é um ambiente que a gente consegue adaptar melhor a mais necessidades. O ambiente da cúpula, apesar de ser maravilhoso, e eu amar de paixão, mas é um ambiente que ainda
que precisa de condições muito específicas para que aquilo funcione bem. Quando a gente trata de acessibilidade, é um problema muito semelhante, né? O ambiente dentro da cúpula, para a gente adaptar as coisas que estão ali nele, né, é muito mais dificultoso do que um ambiente extracúpula. O projetor precisa funcionar a certa temperatura, a sala tem um formato que a gente não modifica normalmente as cadeiras, a iluminação precisa ser específica, então, enfim. Pensar também em atividades extracúpula. E aí, quando a gente faz isso, as linguagens, como a Juliana falou, tem que ser um ponto importante. A estética é um ponto importante. Nenhuma criança vai chegar num lugar que ache assustador, que ache feio. Entendeu? A gente conquista também pelos olhos. E aí, que é muito a minha opinião particular, não é muito compartilhado dentro da divulgação científica como um todo, eu acho que a gente tem que pensar também, como planetaristas, como profissionais de divulgação, como pessoas que estão lidando com outras pessoas, que as pessoas podem querer ir para esses espaços e elas devem poder querer ir para esses espaços simplesmente pelo entretenimento que elas enxergam neles. Os planetários são, com certeza, um espaço educacional. E eles têm que ter esse viés, na minha opinião. Eles têm que ter esse viés e etc. Só que eu não acho válido, especialmente quando a gente trata com crianças, da gente esperar que a pessoa ele tem que ir lá para aprender um conceito. Ele tem que sair de lá sabendo que a Lua tem 4 fases. Não, ele tem que sair de lá com uma boa experiência, sabendo que aquele conceito está ali, se ele quiser ter acesso a ele, ou se ele já tiver um arcabouço que lhe dê acesso a ele, uma certa compreensão, se a informação que tiver sido passada, né, apresentada, já tiver dialogado com o que ele tem, mas ele tem que sair dali principalmente achando que aquela experiência é tão boa que a associação que ele vai fazer com aprender as fases da Lua ou visitar o planetário para aprender as fases da Lua vai ser algo tão legal que futuramente ele vai conseguir utilizar essa motivação para se relacionar com conceitos semelhantes. Pode apresentados no ensino formal ou não. E, de novo, né, a contextualização local é muito importante. Isso vai muito além de você não dizer que a produção energética de uma estrela vem dentro do seu núcleo e utilizar essas palavras, esses jargões. Isso vai também da prosódia do lugar, isso vai da forma como você se apresenta. Então, não adianta, de forma alguma, isso é uma questão que a gente transborda a infância, né? É muito complicado quando o seu público tem uma linguagem, ele tem uma vivência da língua, uma vivência de diálogo, e ele chega no planetário e você só fala num português formal, totalmente distanciado daquilo. Ele vai olhar para aquilo, vai não se colocar naquele lugar, ele vai dizer, sim, esse é um lugar muito erudito, muito importante, mas que não é para mim, que eu não vou conseguir dialogar com ele, então eu não vou trocar ideias aqui. Eu vou aprender como uma esponja e vou esquecer assim que eu saio de lá. Então, gerar essa identificação é algo muito importante, inclusive para as crianças. E isso transborda a linguagem, né, na questão do tratado, do diálogo, e também vai do que a gente sabe que eles se interessam, né? É uma forma mais eficiente de você fazer uma pessoa querer conversar com você, é você tratar dos assuntos que ela também gosta, né? Com as crianças não é diferente. Então, alguém falou do show da Luna ontem, ou na última reunião, não sei. E, é isso. Muitas das vezes a gente tem acesso ao que está rolando, né? No mundo infantil aí, do audiovisual por eles, né? E aí é interessante também que você investigue todo esse universo para conseguir tratar com eles com propriedade quando esses assuntos vierem por aí. É difícil pra caramba, mas assim, existem iniciativas e a gente é aquilo, tem que tentar, porque tem que atender. Eu já ouvi muitas vezes quando eu comecei a pensar atividades para bebês no museu, eu ouvi algumas vezes mas os bebês não vêm para o museu. Eu falei, mas querido, não vem para o museu porque não tem nada para eles aqui. Que mãe só com consciência vai trazer um bebê para cá se não tem um trocador no banheiro? Né? Enfim, é muito semelhante, novamente, à questão da acessibilidade. Eu tenho um irmão, né? O meu irmão tem autismo severo. Aí fala, mas não tem aí não existe autista no museu. Não existe autista nos museus. Porque o espaço não está adequado. Não é porque essas pessoas não existem na sociedade, elas existem, mas elas não têm essa opção de ir lá. Então,
a gente tem que preparar os nossos espaços e a gente tem que tentar desenvolver essas atividades, porque esse público está aí e a gente não está atendendo eles com eficiência. Eu sempre Carol, pego só lembrar do tempo. Eu já tô acabando. Eu fiz direitinho. Então, a gente tem que tentar. Eu peguei alguns exemplos, de novo, foquei nos bebês, porque o que eu vi lá do questionário de vocês, que é o público, de fato, que menos é atendido. Então, para mostrar aí, como o tempo é curto, que é possível, gente. Tem alguns exemplos fora do âmbito do planetário, mas que eu acho super interessante de mostrar, dos quais alguns deles, principalmente do CCBB, do Centro Cultural Banco do Brasil aqui do Rio. Eu e a minha equipe, fomos lá aprender e o educativo deles nesse sentido é bárbaro, também cheio de pedagogo, cheio de psicólogo, entendeu? Ajudou muito, muito, muito nesse entendimento, que é aqui o Vai e Vem, CCBB, tem no Museu do Futebol, tem no Mar, sabe? Tem no Museu da Manhã, e aqui são iniciativas no Rio. E aí vocês notem, né, com exceção do cartaz do Mar, que é um cartaz só ilustrativo, e do Vai e Vem, que é uma exposição, que eles fizeram uma atividade para bebês na exposição. Eu achei isso interessantíssimo, e aí, quem tiver curiosidade, eu comento mais depois. Que sempre tem aqui, ó, o auxílio de aparatos, as cores. Então, tudo isso são elementos que a gente tem que preparar o ambiente para os bebês participarem. E, é claro, puxando a sardinha do planetário, como é que a gente faz isso na astronomia? Gente, não é para esperar que um bebê de 8 meses vai sair de lá sabendo quais são os planetas do sistema solar, embora minha filha já soubesse. É contextualizar todo esse ambiente de forma que as associações possam ser feitas e conexões possam ser feitas para que, ao longo do tempo, eles vão olhar para aquela imagem novamente e vão falar assim, opa, isso aqui é legal, isso aqui eu já vi, isso aqui faz parte do meu arcabouço. Então, é utilizar um conjunto de linguagens numa atividade para tornar aquela experiência para o bebezinho e para os seus cuidadores muito, muito interessante, de forma que eles voltem e que aquela estética, aquele interesse possa ser gerado e futuramente estimulado. É um trabalho de formiguinha. Aqui a gente tem um exemplo do Astro Bebês, que foi uma oficina que as minhas bolsistas maravilhosas, vocês já conhecem a Esther, porque ela fala bastante por aqui, mas temos a Lorena e a Amanda também. E aí, nessa oficina, que foi dividida em 2 momentos, né? 3, na verdade, mas eu vou falar dos momentos com atividade. A gente tinha um tapete sensorial do sistema solar, com cada um desses planetas tem uma atividade que estimula ou o sensório ou o motor, né? Ou os dois, tem dos dois também. Brinquedos para estimulação motora e social, compartilhamento entre os bebês e etc. Adaptamos a sala para a necessidade do cuidador. Tinha aqui um trocador, não dá para ver, mas aqui tinha uma fileira de puffs para amamentação, se as mães que viessem sentissem confortáveis, né? As cores, o número suficiente de agentes para lidar, porque a oficina era para 10 bebês, então a gente tinha que garantir que tinha como dar atenção suficiente a todos os bebês e seus cuidadores. E uma segunda parte de musicalização, que era uma história, né, que a gente criou com partes musicalizadas, em que, numa estrutura muito parecida com contação de histórias, né, a gente tirava dos aventais os elementos e compartilhava esses elementos com os bebês. Então, a oficina como um todo, como é para bebês, né, tem que ter um tempo curtinho, essas partes modulares, né, que a gente controlava, vamos dizer assim, elas duraram cerca de 20, 25 minutos, mas os bebês tiveram tempos livres para explorar o espaço por até meia hora. E foi um sucesso. Não é porque foi a gente que fez, não, gente, mas foi um sucesso mesmo. Foi muito lindinho. Tá. Se resumir a bebês, não, o potencial é infinito. As meninas já falaram aí de várias linguagens diferentes. O interessante, eu acho que o que deve ser feito é a gente combinar essas linguagens, sempre com uma estética, sempre com um teor pedagógico, sim, mas visando também o entretenimento, a boa experiência dessas crianças, porque é assim que elas vão aprender. Aqui eu destaco a seção do Essencial Invisível aos Olhos, que é para cegos, mas que a gente utiliza muito para crianças, que é uma abordagem super diferente deles lidarem com o sistema solar. A gente consegue desmistificar vários estereótipos e conceitos, porque eles não são capazes de lidar com aquelas informações que eles sempre foram apresentadas de forma visual. Então, qual é a característica de Marte? A gente pergunta, esse é Marte? Marte é o quê? Vermelho, ponto.
não se sabe mais nada sobre Marte além dele ser vermelho. Então a gente consegue desconstruir vários desconceitos. Aqui são imagens do Tecendo Estrelas agora, que é o nosso projeto de teatro em temática científica, e que, enfim, é um projeto complexo, acho que não daria nem para posar agora, mas eu acho que as carinhas das crianças falam por si, né? A gente mistura teatro, gincanas, interação, e tem a parte, assim, de livre deslocamento e interesse das crianças, né? Inclusive, esse aqui foi o de Urano, a gente deu malabares de cometas, então eles enlouqueceram por todos os lugares. E é isso, garantir que boas experiências possam ser feitas dentro e fora da cúpula. Eu estou super disponível, né, para a gente trocar ideias sempre, criar esse universo de possibilidades que a gente tem para trabalhar. E eu comi um i aqui, agora que eu vi. E esse é o meu contato e muito obrigada. Obrigada, Carol, muito obrigada. E agora sim, gente, está aberto aí para a gente conversar mais, né, para perguntas, para o debate. A Carol colocou, né, que ela estava observando o formulário em relação ao público, né, ali com menor idade mesmo, se a gente for pensar, né, ali pensando na primeira infância, como a Elisandra apresentou. E eu queria destacar uma coisa, assim, mais como reflexão mesmo, né, pra gente, que nessa idade da primeira infância, né, eu estava até aqui fazendo umas anotações para pensar, né, que é quando ocorre a formação das estruturas neurológicas. Então, é uma idade extremamente importante. E durante a infância, agora eu falo não só a primeira, né, mas ali pensando na segunda infância também, os primeiros contatos são essenciais, né? Porque esses primeiros contatos fazem com que o cérebro determine se essas experiências elas vão ter relevância ou se elas serão descartadas. Então, pensando nisso, muitas vezes eu fiquei refletindo, né? Que às vezes, muitas vezes, o primeiro contato de uma criança com a astronomia em si, enquanto astronomia, porque a gente sabe que a gente tem contato com a astronomia o tempo todo no nosso ambiente, como a gente vive, é num planetário. E será como tem sido, né, esse contato? Como tem sido essa experiência? Como a Carol colocou, realmente é nessa fase, são nesses momentos que o nosso cérebro ele vai interpretar, né, a relevância que isso realmente vai ter. Então, muitas vezes a gente acaba, como algo histórico construído, a gente acaba, às vezes, acho que a palavra, tentando achar uma palavra mais delicada, mas a gente acaba simplificando muito a infância. E não é isso que a gente deve fazer, né? A gente deve valorizar muito a infância, porque a gente sabe da importância, as meninas falaram super bem sobre isso, e a gente realmente precisa valorizar a recepção, o nosso trabalho. A gente consegue, acho que todo mundo aqui é extremamente apaixonado pelo planetário e sabe, eu enquanto professora de educação infantil, eu te garanto que ir ao planetário é o maior espetáculo que existe, é animação total. Então, realmente, a gente tem que reforçar, repensar e refletir, né, o tempo todo sobre o nosso trabalho, como a gente tem feito. Seria mais isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, fique à vontade. Vitória, só uma observação sobre o que você falou, e complementando, quando a gente fala que a gente não pode subestimar, né, a capacidade infantil, isso a gente tem que ter muita atenção, principalmente na linguagem, né? Porque a linguagem adequada não é infantilizar a voz, não é falar com a criança como se ela fosse alguém que não soubesse daquilo que você está falando. Ela sabe que tem objetos no céu, ela sabe que existe, ela pode não ter o conhecimento que você, adulto, tem e quer passar para ela. Mas é importante que o adulto que vai mediar, ele consiga perceber desse mundo infantil quais são os registros que ela tem a respeito desse céu. O que ela sabe sobre, né? É o partir do conhecido para o desconhecido. Então, eu queria lembrar isso daí para a gente nunca imaginar que nós somos depositários de conteúdos, de conceitos. Não. E volta a frisar a fala da Carol, né? São experiências, porque a criança não vai aprender. Eu não me esqueço da nossa última reunião na associação, lá no Planetário do Unipampa, quando a Isis foi a prova real do que aconteceu. Quando nós sentamos para assistir a sessão, a Isis começou a apontar o dedinho e mostrar a lua, mostrar a estrela. Então, as crianças sabem, né? Tudo vai depender de como é feita a mediação.
Eu ia colocar o vídeo, a pessoa que testou, porque a gente tem que testar as nossas habilidades, as nossas atividades, especialmente quando a gente não tem, né? Não é o público-alvo delas. Então, a pessoa que testou o Astro Bebês foi a Isis. E óbvio que eu já sabia que ela tinha contato, né? Tanto é que as primeiras palavras dela, fora papai e mamãe, claro, foram água, lua, estrela, terra e sol. Essas foram as primeiras palavras da Isis. Então, o que ela precisa para viver é mamãe, papai, água, luz, estrela e sol. Então, ela foi bastante estimulada, né? Porque será, desde sempre. Mas foi muito legal esse teste. Eu ia até botar o vídeo, mas obviamente, né, depois eu caí na real. Falei, claro que não, né, cara? Não vai dar tempo. Mas é muito importante entender isso, o poder desse primeiro contato. Eu jamais ia imaginar que ela, num lugar totalmente estranho, ia ficar de boaça sentada naquela cúpula fria dos infernos e ia apontar e ia ficar lá. A segunda sessão de planetário dela na vida foi comigo mediando. O meu marido teve que sair com ela, porque ela não deixou. Mas não é porque ela queria ficar agarrada em mim, porque ela queria ficar agarrada em mim gritando lua, planeta, estrelas e agarrada comigo no centro da cúpula. Então, eu acho que esse é o potencial bizarro. E eu só fui me dar conta disso, olha que loucura, depois que eu fui mãe. Sabe? E é uma coisa, eu só fui perceber que no museu onde eu trabalho não tinha um trocador no banheiro, nenhum banheiro do museu tinha trocador, depois que eu fui mãe. Eu voltei antes da minha licença maternidade para dar a entrada num outro processo lá, né? Para pedir a continuidade da licença para aleitamento. E precisei trocar a minha filha e onde estava o trocador daquele museu de 4 andares? Em nenhum lugar. Porque não existe. Então, assim, para que a gente, quanto planetaristas, não precise passar pelas situações para ter esses choques e perceber que a gente precisa olhar para esse público, sim, e entender as necessidades dele e enxergar as potencialidades. Minha filha tá aí, tem 2 anos e 2 meses, sabe todos os planetas do sistema solar, sabe qual é o maior, o menor, o mais próximo, o menos próximo, e inclusive o nome das luas galileanas. Então, assim, a exposição realmente faz muita diferença, e a forma como ela é feita, né? Bom, acho que agora a gente encerra, né? Quero agradecer imensamente a ABV pela oportunidade. Acho que esse é um diálogo que a gente precisa continuar, né? Só a gente dar uma olhada no relógio e ver que se a gente pudesse ficar até 10 horas, acho que a gente ficaria com certeza. Então, a gente quer agradecer de verdade pela oportunidade, estamos aí à disposição e esse é um processo, né, gente? É um processo que a gente precisa realmente refletir e começar a fazer pequenas transformações para que a gente possa realmente atender os diversos públicos que chegam no planetário, né? Porque a gente não recebe só a infância também, mas com certeza a gente sabe, né, como a Carol colocou, das infinitas possibilidades que um planetário oferece, e aí a gente vai caminhando nesse processo, né? Tentando conquistar uma equipe multidisciplinar e assim vai indo. Eu agradeço muito a BP pela oportunidade.